né? A gente vai falar um pouco das nossas crenças limitantes e é interessante que até o provérbio que nós temos para dizer que as nossas crenças que não há limites, né? Que o céu é o limite, geralmente a gente diz assim, quando há alguém perguntando, será que é possível? Será? Ah, o céu é o limite, dando a indicação de que é possível que, né, não se tem limites. Mas, na verdade, olha que interessante, né? O próprio pronome, o próprio provérbio usado para dizer que a gente não tem limites, ele é limitador. Né? Porque quando você diz o céu é o limite, você acabou de colocar um limite. Então, até para dizer quando a gente quer expressar, né, a ideia de que não há limites, nós estamos colocando um limite. Olha que interessante isso. O quanto nós temos enraizado, né, dentro de nós algumas crenças limitantes. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, a nossa reflexão entrando por esse nível que também é um nível mental, e aí só para a gente entender por que tem essa separação dos níveis, né? Porque nós trabalhamos com a definição da prosperidade, de que prosperidade é um padrão de consciência que visa trazer o equilíbrio, né, que quando ele se manifesta, nós atingimos o equilíbrio nos 4 níveis da existência humana: físico, mental, emocional e espiritual. Como um interfere no outro, é muito fácil a gente fazer essa ponte entre um e outro, não é? A única coisa é que às vezes a gente determina um nível que acaba sendo mais predominante, porque, por exemplo, entre a questão das crenças limitantes, ela perpassa pelos nossos pensamentos, então é no nível mental, mas é claro que esses pensamentos vão interferir no físico, no emocional e inclusive no espiritual também, não é? E por que prosperar, né? Aromaterapia e prosperidade e prosperar, né? Ambos, aromaterapia e a prosperidade, são leis da natureza, né? A natureza prospera. A aromaterapia é proveniente da natureza. Ambos são provenientes da natureza. Prosperar é uma lei que a natureza nos oferece, nos ensina e nos mostra todos os dias. Como seres inseridos nesse contexto, fazemos parte da natureza, não é? Então, nós também temos esse direito de prosperar. E precisamos fazer valer esse nosso direito. E, às vezes, o que não nos ajuda a fazer valer esse direito é justamente os nossos pensamentos, as nossas crenças. Né? O universo, a gente sempre repete, para virar o nosso mantra, né? O universo é abundantemente rico. Há, com fartura, muito mais do que aquilo que eu necessito. Não só para mim, mas para todos. A diferença é justamente como essas questões estão alocadas e de que forma, né, nós estamos trabalhando, distribuindo, usufruindo de tudo aquilo que nós temos acesso. Isso quando a gente usufrui, porque às vezes isto não acontece, em função de padrões de crenças que também são limitantes, não é? Só para a gente poder estabelecer essa nossa linha de raciocínio, então a gente começa, né, trazendo todo esse processo de reflexão e de construção de uma vida mais próspera com o auxílio dos óleos essenciais. Para as pessoas que estão em busca disso mesmo, né? Do autoconhecimento, de desenvolvimento, de uma vida cada vez mais próspera, cada vez mais abundante, cada vez melhor. Não só a sua vida, como você também, enquanto ser humano, né? E isso depende muito, esse nosso desenvolvimento, esse nosso autoconhecimento, das crenças que nós trazemos na nossa malinha. Nós temos uma bagagem, né? E essa bagagem, ela vem sendo carregada e vem sendo trazida com as nossas crenças e os nossos valores, né? As nossas crenças são as opiniões, as nossas opiniões que nós temos, que são dotadas de fé e convicção. Você está convicto de algo, você tem fé em algo, isso se transforma em uma crença. Então, só para dar alguns exemplos, né? Eu gosto desses exemplos porque lá no perfil aqui do Instagram, né? Para o pessoal que está aqui no Facebook, no YouTube, no perfil lá do Instagram, nós temos alguns posts que a gente vai tirando um pouco dessas crenças. E tem 2 que nós colocamos lá que eu gosto muito, né? Aquela crença de que dinheiro não cai do céu, né? No sentido de dizer assim, você vai ter que ralar muito para ganhar dinheiro.
e não é verdade, né? A gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que faz uma aposta, um jogo na loteria, ou recebe uma herança de família, e que o dinheiro realmente veio do qual não houve um esforço direto dessa pessoa, né? E no nosso caso mais específico, foi uma pipa, né? A pipa, um papagaio, dependendo da região do país onde você estiver, né? Essa pipa, ela caiu do céu e tinha moedas que estavam pregadas nela. E eu achei muito interessante, porque depois o Douglas estava me explicando que era justamente para poder fazer um contrapeso, para poder equilibrar essa pipa no ar, né? Então, o dinheiro caiu do céu, sim, né? E uma outra crença, dinheiro não nasce em árvores. Teve esse Banco da Austrália que colocou o dinheiro nas árvores num parque, e para as pessoas pegarem, né? E no fundo, claro que foi uma brincadeira para chamar a atenção das pessoas para a importância de cuidar dos recursos financeiros, mas também é interessante essa associação, né? Para se fazer dinheiro, a moeda, a Casa da Moeda precisa de papel, o papel vem da árvore, né? Então, o dinheiro, quando fala dinheiro não nasce em árvores, nosso dinheiro, ele nasce da árvore, né? Não é em árvores, ele nasce da árvore. Sem árvores, a gente não tem dinheiro. Agora, sem dinheiro, nós temos árvores, porque elas já estavam aqui antes do dinheiro ser criado e ser forjado, né? E diversas outras crenças que nós temos. E os nossos valores são as normas, princípios, os padrões sociais que são aceitos por nós enquanto indivíduos e por nós enquanto classe, sociedade. E aqui eu gosto daquele exemplo clássico, né? Aqui no Brasil nós temos os valores, por exemplo, em relação ao matrimônio, um homem só pode casar com uma mulher, né? Se ele for casado oficialmente no papel com duas, ele é considerado bígamo, é crime. Agora, se ele for no Oriente Médio, ele pode se casar com três. E aí vem a pergunta, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque as nossas crenças, elas são os resultados diretos das interpretações que a gente faz da nossa vivência. Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente experiencia, são as nossas experiências, nós vamos interpretar. Essa interpretação é que vai gerar as nossas crenças. Então, quando a gente se deparar numa outra situação similar ou num modelo, algo parecido, como é que a gente vai agir? Vai agir de acordo com aquela crença que foi construída em função de experiências vividas anteriormente, né? E essas crenças vão influenciar diretamente o nosso conceito de realidade. Aqui é muito bacana isso, né? Que a gente consegue entender como é que as pessoas dizem que há a verdade de cada um, né? Cada um tem a sua verdade. Porque tem a realidade, mas tem a realidade da qual eu enxergo baseado nos filtros dessas crenças que foram construídas ao longo dessa jornada, né? Quando essas crenças... Então, aquilo que é real é aquilo que eu acredito, porque a realidade ela vai ser percebida em função da interpretação das informações que eu recebo, né? E isso acontece durante toda a nossa trajetória. Quando essas crenças, quando os resultados das interpretações dessas experiências são negativos, então aí nós estamos criando crenças que são limitantes, né? Tudo perpassa pela interpretação que nós fazemos das experiências que nos acontecem, né? Essa interpretação gera crenças que podem ser extremamente positivas, mas também podem ser negativas. Essas crenças sendo negativas, então nós vamos estar num padrão de vibração que nos limita, que nos cerca. Como isso está diretamente conectado com a realidade, qual é a nossa dificuldade em identificar as crenças limitantes? É justamente porque para nós essa crença é real, é a nossa realidade. Aquilo é real, aquilo é o que eu enxergo, aquilo é o que eu acredito, aquilo é o que eu tenho fé. Então, aquilo é real. Para identificar, eu tenho que ter a minha realidade confrontada. Por isso que a gente sempre ouve falar, né? Não, as crenças são limitantes, você tem que identificar. Quando você modificar o seu padrão de crença limitante, quando você eliminar a crença limitante da sua vida, você vai progredir, deslanchar e prosperar. Ótimo, então eu já sei o quê. E agora o como? Como é que a gente faz isso? Essa é a dificuldade, né? Identificar as nossas crenças limitantes. Porque é justamente por essa questão das crenças
transporem para nós o nosso conceito de realidade, aquilo que nós entendemos e interpretamos como realidade. Quando essas crenças se tornam negativas, isso impede em nós as mudanças que são necessárias, as mudanças de paradigma. Lembrando que as mudanças nos colocam em movimento. Se não há mudanças, não há movimento, e se não há movimento, isso pode causar estagnação. É claro que nós temos aqueles valores básicos que são constituídos, que inclusive até eles podem mudar eventualmente, mas enfim, é que nem a bagagem, por isso que eu dei o exemplo da mala, né? Na mala você coloca o que é básico e depois você adapta aquilo de acordo com a estação, a temperatura, para o lugar para onde você está indo. Mas a gente tem aquilo que é o necessário, básico, escova de dente, pijama, aquilo que você precisa. Então a gente vem trazendo na nossa malinha aquilo que é básico. E o resto que a gente vai colhendo e vai trocando conforme a necessidade e conforme a nossa realidade vai sendo confrontada. Por isso que o confronto é muito importante, porque ele nos ajuda a pensar, a refletir. E por que é importante a gente conversar, pensar, analisar essas questões? Porque são essas crenças, baseado nas crenças, a gente escolhe uma filosofia de vida. A escolha da filosofia de vida é, sim, um padrão mental. Ao escolher a filosofia de vida, esta filosofia de vida interfere diretamente no estilo de vida que nós conversamos anteriormente, não é? O nosso estilo de vida, ele é totalmente influenciado. Ele vai se desenvolver em função da filosofia de vida que a gente escolhe, né? Qual é a filosofia que você adota para a sua vida? E essa filosofia é formada através das nossas crenças, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. Então, nós temos pessoas... Por que as pessoas acabam se tornando vegetarianas? Existem vários motivos. Cada um, num determinado momento, entrou em contato com uma experiência e essa experiência ajudou a estabelecer um padrão, uma crença. Essa crença vem para a sua rotina no formato de hábito, esse hábito vai ditando o seu comportamento, né? E o seu comportamento dita o seu estilo de vida. Tudo começou onde? Lá, na nossa crença, na maneira como nós interpretamos a experiência que nós estamos vivendo. E isso acontece a todo momento, conversando com alguém, assistindo um filme, vendo um livro, participando de uma live, fazendo um trabalho, desenvolvendo o trabalho onde, né, cada um está empregado ou fazendo as suas atividades. Em algum momento a gente tem essa oportunidade do confrontamento e de rever essas nossas crenças, né? O que é que não funciona, né? O que é que não dá certo? É quando nós ouvimos essa questão das crenças limitantes, aí você identifica as suas crenças limitantes, elimina essas crenças e tudo se resolve. Como se fosse algo assim, muito simplório. Na verdade, é simples, isso está certo, mas não é simplório, né? Qual a diferença? É simples porque são os passo a passos, é só a gente seguir esses passos, de fato, né? Mas isso vai exigir de nós esforços. E muitas vezes as pessoas querem as mudanças, mas não querem mudar. Por quê? Porque as pessoas focam no resultado. As pessoas querem o resultado. O que é que as pessoas não querem? O processo para se atingir esse resultado. Essa é a diferença, né? Então as pessoas querem as mudanças, querem o resultado. Pronto. Só que para isso eu preciso, e cada um é individual, vai percorrer o seu caminho. Então, cada vez que a gente pensa que nós queremos mudar para melhor, nós precisamos estar abertos e aceitar as consequências em detrimento dessa mudança. Né? Margarete diz aqui pra gente, crenças que muitas vezes não são impostas exatamente, Margarete, tem gente, a gente tá carregando uma malinha aqui, ó, e essa malinha tem coisa aqui dentro desde lá, né, de quando nós éramos pequenos. Só que a gente não se dá conta, porque acaba indo para o nosso inconsciente. Por isso que eu falei que é simples, mas não é simplório, é trabalhoso. Nós vamos precisar desenvolver esse trabalho, né, que inclusive isso pode ser um hábito. Olha só que interessante. A nossa crença, ela gera um hábito. Os nossos hábitos vão fazer parte da nossa rotina.
Esta nossa rotina, o que eu faço no dia a dia, todos os dias, se transforma no meu comportamento. E o meu comportamento é que vai ditar como está a minha vida, do micro para o macro. Tem um exemplo bem interessante. Meu pai, ele ouviu a questão de que o chocolate amargo, aquele que é 80%, 90% cacau, chocolate amargo e sem açúcar, é excelente para o coração. E um dia eu estava em casa e meu pai me pediu, né, que eu comprasse o chocolate para ele, e eu comprei achando que ele queria comer chocolate para degustar chocolate. E eu percebi que aquele chocolate ficou na geladeira dele, durava esse chocolate. Eu falei, nossa, né? Geralmente a gente compra o chocolate e come, né? E aquele chocolate já estava lá fazendo um tempão. Eu falei, pai, o senhor está comendo chocolate? Ele falou, eu estou comendo. Eu falei, não, mas é que eu estou vendo, né? Que faz tempo que eu trouxe, está na geladeira. Era uma barra, né? Grande. E aí ele falou assim para mim, não, mas é que eu estou comendo um quadradinho por dia, que é para ajudar na saúde do coração, porque foi assim, um médico que explicou, que eu vi um vídeo dele lá no YouTube. E eu achei isso muito engraçadinho, assim, né? Eu achei divertido. Em que sentido? Porque é isso, quer dizer, agora, para ele, qual é a nova crença que ele estabeleceu? Chocolate amargo faz bem para o meu coração. E por que ele estabeleceu essa crença? Porque alguém a quem ele atribui autoridade, né, a quem ele, de certa forma, confia, disse que é assim. E você compra isso e traz para você, para a sua vida. E tudo bem, porque existem crenças que são realmente muito positivas e que nos ajudam, né? Só que ele comia, por isso que eu estava durando aquela barra na geladeira, porque era um quadradinho por dia. Então ele estava seguindo as recomendações das quais fazem parte da crença que ele adquiriu, né? E assim a gente vai fazendo, inclusive desde criança, né? Tem um psiquiatra, o nome dele é John Sharp, e é muito interessante porque ele fez um trabalho, ele é um professor e médico na Escola de Medicina da Universidade de Harvard. E é muito legal porque ele fez uma pesquisa sobre essa questão de crenças limitantes e tudo mais, mas o que eu achei mais interessante de tudo é o exemplo dele, né? Que ele trouxe, o que começou a chamar a atenção dele, que ele ia desenvolver um trabalho, fazer alguma coisa, mas nunca era o suficiente, nunca estava bom, né? Então, nunca o suficiente é um padrão de crença. E aí, quando ele parou, e conversando com um outro amigo da área, e fazendo uma análise sobre o processo dele, ele chegou nessa questão de crença limitante e o quanto isto atrapalhava a vida dele. E aí, então, ele resolveu pesquisar. E tem vários trabalhos feitos, e a definição que ele traz de crença, eu gosto muito, eu achei muito interessante, né? Porque essa definição é o que a gente encontra, a primeira que eu dei para vocês no dicionário, né? As crenças são as nossas opiniões com fé e convicção. Então, você tem uma opinião, tem fé e convicção nessa opinião, é uma crença, né? E no caso da definição que ele trouxe, eu achei bem interessante. Ele fala assim, as crenças, nós somos seres que somos formados por histórias. Criamos e desenvolvemos histórias o tempo todo. A nossa vida é uma história. Cada dia a gente vai criando mais um capítulo dessa história. E a nossa função aqui é escrever essa história, desenvolver essa história até o famoso ponto final. The end. Acabou. Né? Chegou lá, essa história vai ter um ponto final. Até lá, nós estamos aqui desenvolvendo e escrevendo essa história. E, na verdade, o que são as crenças limitantes? Já que nós todos somos feitos de história, a crença limitante é uma história que ela não é real, é uma narrativa que nós absorvemos e que a gente fica repetindo e contando essa história para a gente o tempo todo, né? Então, assim, isso, na verdade, é uma história. O que é o relato objetivo da nossa vida e a história que a gente fica contando para nós o tempo todo e que assumimos como realidade. Por isso que é difícil, né, não só identificar, mas como também eliminá-la, porque para nós isso é verdade. Então a gente fica repetindo e contando essa história. É aquela história que a gente vem contando para nós mesmos, sobre nós, e que ela se repete que nem um disco furado, né? Antigamente tinha que ficava rodando, não saía daquele lugar. E tudo vai se desenrolar em função disso que nós estamos, dessa história
que nós estamos contando para a gente. Por que a história? Porque a crença, ela é fruto da nossa interpretação, da nossa experiência. A nossa experiência é a nossa história, não é? Então, por isso que essa questão da crença ser essa história, a crença limitante, a história limitante que a gente repete várias vezes para nós mesmos. E uma coisa interessante que ele traz, todos nós temos crenças limitantes. E não importa a quantidade, né? Você pode ter várias crenças limitantes em várias áreas da sua vida, ou você pode ter uma única crença limitante. Uma única, ela tem o poder de trazer danos para todas as áreas da sua vida. Imagina, por exemplo, a seguinte crença, né? Você acreditar que você não é merecedor. Eu não mereço. Não importa o que aconteça na sua vida, se você vai ter um bom relacionamento, se você ganhou o aumento que você queria, ou a sua promoção, se você começou a participar de uma determinada religião e foi convocado para desenvolver algum papel. Se você pensa, né, e você acredita que esse é o problema, a gente vê isso como realidade, que eu não sou merecedor, que eu não mereço, por mais que você tenha tudo isso, você não usufrui, você não desfruta. E aí a vida, né, ela não se desenvolve. Você não se abre para esse fluxo da questão da prosperidade. É muito interessante isso, quando a gente começa a pensar o quanto esses padrões podem interferir na nossa vida em todas as áreas, né? Então, por isso que é importante a gente analisar essas nossas crenças. Eu já vou comentar com vocês como é que a gente pode fazer isso. Mas eu gostei muito do exemplo que ele trouxe, né? Porque toda essa pesquisa partiu dele. E é muito importante isso, partir de nós, né? Eu quero olhar para a minha vida, como é que eu faço isso, né? A Margarete está dando uma sugestão aqui. O filme A Vila mostra muito bem essa questão de crenças limitantes. Ai, Margarete, eu lembro desse filme, sim. Excelente dica, né? Para as pessoas que estão aqui com a gente, se vocês puderem assistir, isso mesmo, Ingrid, esse filme é excelente, excepcional mesmo, porque a gente que está assistindo, você nem está lá na vila, mas a gente que está assistindo acredita que é só aquele espaço, né? E que está, assim, em outro tempo, em uma outra época, aí vão acontecendo algumas coisas que você fala, nossa, mas como isso é possível, né? E até você que está de fora acaba entrando nesse padrão, né, de comportamento, nessa filosofia de vida que as pessoas que estavam ali reunidas. Até que um é obrigado a mudar o padrão, é obrigado a sair, né? E aí sempre tem aquela história, tem uma motivação, aquilo que motiva, né, aquilo que a motivou para que ela saísse daquele lugar para buscar algo, e nessa busca, o que acontece? Ela expande a consciência porque ela acaba conhecendo, entrando em contato com uma outra realidade que é completamente diferente da dela, ou seja, confronta aquilo que ela conhece como real, né? E é aí que está essa verdadeira oportunidade de crescimento. Para nós, assim, é muito importante essa questão da realidade, porque aí sim, se há algo, alguma área, algum setor, alguma coisa que nós não estamos satisfeitos na nossa vida e há um desejo de mudança, essa mudança, ela está atrelada à questão do pensamento. Só que aí as pessoas pensam assim, bom, então eu mudo o meu pensamento e eu mudo a minha vida. É simples assim, mas não é simplório, né? Por que não? Porque mudar o pensamento, quando nós temos um padrão, a gente resolve abrir mão desse padrão, pegando até esse exemplo que a Margarete trouxe desse filme da Vila, né? Qual é o grande... nesse filme, essa pessoa que é confrontada, ela tem um estilo de vida e a partir do momento que ela conhece o outro, ela ganha a opção de escolher, eu continuo aqui ou eu mudo completamente a minha vida? Mudar a vida é um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Essa é a grande diferença, né? Por isso, não basta só pensar e aí a minha vida muda, né? Quando a gente muda uma crença, quando a gente muda um padrão de pensamento, você, enquanto pessoa, muda. E essas mudanças podem acontecer em todos os níveis. Se você mudar a sua forma de pensar, pode trazer para você uma mudança na sua forma de falar,
na sua forma de se expressar, na sua forma de se vestir, na sua forma de consumir, na sua forma de se relacionar com as pessoas. E aí o que acontece? Algumas pessoas podem gostar muito dessa mudança, mas outras não. Então, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Porque se eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo quem eu sou. Eu mudo a minha pessoa. Essa mudança pode ser pequena, mas essa mudança pode ser radical. E aí eu corro o risco de não agradar a todos que eu agrado. E será que há essa necessidade de agradar? Para muitas pessoas, sim. E aí, se eu quero agradar, e essas pessoas podem não gostar mais de mim a partir da mudança que eu vou fazer, e aí? Aí eu tenho que escolher, né? Que nem a personagem, eu tenho que escolher. Eu continuo do mesmo jeito, e aí fico nessa mesma situação, é uma zona de conforto, ou eu mudo e banco o preço. E quem estiver comigo vem, e quem não vier, muito obrigado pela companhia até o presente momento. Percebe que a gente tem que se posicionar, e a gente falou muito disso do nível físico, da questão da Terra, eu tomar uma posição, né? Ter uma escolha, e nem todo mundo está disposto a tomar essa posição e assumir, porque essa mudança pode ser uma mudança radical, né? E dependendo, e às vezes é uma coisa só, né? Mas mesmo que você mude, às vezes é só uma mudança, por exemplo, de emprego, mas muda radicalmente. Mudar o nosso padrão de pensamento implica em mudanças em todos os nossos níveis. Lembra que nós comentamos das pesquisas que nós fizemos no início do programa para saber o que as pessoas pensavam sobre prosperidade? Na resposta que a gente recebeu dessas pesquisas, ficava muito claro para identificar os padrões de pensamento, né? Era muito interessante. Eu separei até 3 frases dessa pesquisa que essas pessoas trouxeram, e eu deixei até anotado para eu não esquecer que eu queria trazer exatamente a frase como as pessoas colocaram, né? Então, por exemplo, uma delas foi assim: pessoas prósperas têm um grande potencial. Como eu não acredito no meu potencial, eu não me considero próspero. Então, veja, você não acredita no seu potencial. Você não se acha capaz de prosperar. Qual é o grande problema disso? Você está certo. Porque essa é a sua realidade, não é? Lembra dessa conexão? Crenças com a nossa realidade? Né, a interpretação da nossa experiência, essa pessoa deve ter passado por experiências, né? E essas experiências, elas podem ter sido reais no sentido de ter acontecido com ela, ou ela pode ter presenciado pessoas passando próximas a ela, passando por experiências das quais não há um resultado positivo. Então, assim, estou cercado de pessoas que não conseguiram prosperar, acreditam que não são capazes, eu estou no meio delas, então eu também não sou capaz. Eu não sou capaz de prosperar. Há algo que faça com que essa pessoa acredite nisso. E para ela essa é a verdade. Enquanto essa crença não mudar, essa verdade ou realidade também não muda, né? Nós tivemos uma outra, que a pessoa dizia assim: eu não sou próspero porque eu tenho muitos problemas, né? Então, o que essa pessoa acredita? Que quem é próspero não tem problema. Impossível, não é? Se você está aqui, encarnado, vivo, respirando, você tem problemas. Em algum nível, em algum momento, em alguma situação, e isso não é algo negativo, não é? Então, olha que interessante, para essa pessoa, o que impede ela de prosperar? O fato dela ter muitos problemas, né? Porque ela acredita que alguém que prospera não tem problema, exatamente o contrário, né? Quem prospera tem os seus problemas, lida com eles de forma diferente, transformando-os em desafios, aprendizados, para poder continuar prosperando cada vez mais. Agora que eu tive esse problema e eu aprendi a lidar com isso, ótimo, da próxima vez que isso acontecer, eu já estou preparado, né? Próximo. E aí a gente vai seguindo em frente. Essa é a grande diferença. E a terceira frase que eu queria trazer para vocês, teve uma pessoa que disse assim: para ser próspero, eu preciso mudar hábitos. Como é muito difícil mudar hábitos, eu, portanto, não serei próspero. Essa pessoa tem razão, né? Ela precisa mudar hábitos. Mudar hábito é difícil. Agora, quando ela traz essa fala, o que é que ela está dizendo, né, por trás dessa fala? Eu não quero pagar o preço. Eu não vou pagar o preço. Eu vou ter que mudar hábitos, e eu tenho muita dificuldade em mudar hábitos. Isso vai me trazer... é um desafio muito grande para mim, e eu não me considero próspero. Era aquilo que a Ingrid tinha colocado, né? Então, na escolha, o que essa pessoa escolheu? Eu não vou pagar esse preço. E está tudo certo, está tudo bem, porque é o padrão de vida do qual ela estabelece para ela. Em algum momento, né,
pode acontecer algo na vida dela que vai trazer essa ampliação da consciência e dizer assim, eu preciso mudar de hábitos, não é só por uma questão de prosperar, mas por uma questão de vida, uma vida melhor, um desenvolvimento meu, como pessoa, como ser humano inserido nesse nosso planeta, nesse nosso contexto, nessa nossa realidade, não é? A Márcia está dizendo assim, mudar dispensa um esforço grande para cada um. Exatamente, Márcia. E por isso que a gente vê, né, bastante, como a gente comentou no nível físico, na questão da saúde, bastante pessoas que começam uma dieta e não conseguem levar essa dieta à frente, porque é uma mudança de hábito. E é uma mudança de hábito que é um processo, você vai levando isso pouco a pouco. Só que a mudança do hábito, o hábito ele é constante, ele se mantém. Não adianta eu fazer isso por um período e depois retomar, né? Eu preciso ter forças para manter. Esse é o preço que a gente precisa pagar. Por isso que não basta só mudar o pensamento. Então, eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha realidade? Só que para isso há o esforço do qual a gente precisa estar preparado e disposto a, né? E às vezes esse esforço nem é algo tão grandioso, mas é algo que requer a nossa disciplina, é algo que requer a nossa paciência, e muitas vezes esse pode ser o preço. Quando a gente recebe, né, na pesquisa, aquelas frases que a gente consegue identificar o que é que está por trás dela, quais são as crenças limitantes que as pessoas trazem, o que é que a gente precisa efetivamente para poder nos ajudar a trabalhar e a eliminar essas nossas crenças limitantes. Nós precisamos desenvolver duas habilidades, né? E aí é interessante, porque quando a gente fala de desenvolver habilidades, também passa pela questão do padrão mental e de crenças, né? Nós temos o padrão mental chamado fixo, então é aquele que a gente acredita que as nossas habilidades são essas mesmas e não vai mudar, e é assim. E isso não precisa ser para todas as habilidades. Entre o padrão mental fixo e o padrão mental de crescimento, eu posso ter muito bem os dois na minha vida. Para algumas habilidades, eu acredito que é possível aprender, desenvolver e aprimorar. Para outras habilidades, eu acredito que não. É assim, nasci assim e assim vai ficar, não é? Nesse sentido, para a gente poder trabalhar com os padrões de crenças, as nossas crenças limitantes, e ir tirando isso da nossa bagagem, né, pouco a pouco no nosso processo, nós precisamos desenvolver duas habilidades. O que a gente chama de meta-raciocínio e meta-consciência. A habilidade do meta, tudo que é meta, é aquilo que é voltado para mim mesmo, né? Então, quando eu desenvolvo a habilidade do meta-raciocínio, é a minha capacidade de refletir sobre o conteúdo dos pensamentos e das emoções. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa durante o dia hoje e, de repente, você ficou muito bravo, você ficou com raiva. Ok. O meta-raciocínio permite que depois que essa experiência passou, isso foi de manhã, foi na hora do almoço, já aconteceu, de repente você fez um pedido e você estava com muita fome, tinha só 20 minutos para comer, e você fez um pedido de uma refeição e o integrador se atrapalhou lá e trouxe para você uma outra coisa que você não gosta e que você não ia ter tempo de comer e que ainda estava frio, então você ficou muito bravo com uma situação. Tudo bem, não importa a situação, né? Cada um vai reagir de uma forma. E aí, depois que passa, então a gente tira um tempo, alguns minutos, para refletir sobre o conteúdo. Por que eu tive essa reação? Por que eu fiquei bravo? Por que eu fiquei com raiva? Né? Por que eu fiquei triste? Por que eu fiquei alegre? Por que eu penso dessa forma? Quando nós trazemos essas perguntas do porquê, o porquê nos leva a investigar a realidade. É muito interessante isso, né? É o trabalho do confronto, do qual eu estava comentando antes. Então, meta-raciocínio é quando eu reflito sobre o conteúdo dos pensamentos e das emoções. A metaconsciência é quando eu estou ciente. É quando eu desenvolvo uma capacidade de reconhecer emoções e pensamentos. Então, no meta-raciocínio, a gente faz a reflexão. Na metaconsciência, a gente consegue perceber e reconhecer, a gente reconhece pensamentos e emoções como eventos mentais e não como a realidade em si, né? Como pensamentos mentais. Então, eu fiquei bravo. Quando a gente pergunta por quê, eu quero entender, eu quero refletir. A partir do meta-raciocínio, a partir da reflexão,
eu me abro para a metaconsciência, né? Para poder reconhecer essa emoção, e aí sim, sendo muito honesto comigo, fazendo essa análise, né? Mas eu precisava ficar bravo. Que outra reação eu poderia ter tido? Como é que eu posso reagir melhor da próxima vez? E se isso acontecer da próxima vez, como é que eu posso sair dessa? Será que dá para fazer um sanduíche? Então, sempre nós estamos trabalhando nesse padrão para ter o melhor, não só o melhor comportamento, mas a melhor reação possível. Lembrando que a melhor reação possível, ela não tem um padrão, ela não tem... Qual é a melhor reação possível? Aquela que não me causa nenhum prejuízo. A melhor reação possível é aquela que vai me trazer benefícios. Esta é a melhor reação, a melhor forma que a gente tem para lidar. Então, por exemplo, quando eu trouxe essa identificação de algumas pessoas que participaram da pesquisa. Então, uma delas disse: eu não prospero porque eu tenho muitos problemas. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos refletindo, né? Quando você ouve isso, e aí você para e faz uma comparação, será que eu acredito nisso? Ah, eu também acho. Eu acho que eu não prospero porque eu tenho muitos problemas. Você está fazendo o meta-raciocínio, né? O fato de estarmos aqui refletindo, conversando, pensando, interagindo, é uma oportunidade que nós temos para desenvolver o meta-raciocínio e a meta-consciência. Porque a gente tem a chance de fazer essa comparação. Puxa, essa pessoa disse isso, será que eu acredito nisso que ela falou? Não, isso eu não acredito. Ótimo, então essa é uma crença limitante dela, não é sua. Você tem outras crenças. E a partir do momento que a gente desenvolve essas duas habilidades, meta-raciocínio e meta-consciência, a gente consegue ir eliminando essas nossas crenças limitantes. De novo, vou trazer a fala aqui que a Márcia colocou, né? Mudar dispensa esforço grande para cada um. Então, para desenvolver a meta-raciocínio e a meta-consciência, eu tenho que ter um esforço. Que esforço? Estabelecer um período aí que eu vou parar e vou pensar. Eu vou pensar naquilo que eu penso, no conteúdo dos meus pensamentos e das minhas emoções. Eu vou reconhecer qual é esta emoção que eu senti, né? É raiva? É tristeza? É angústia? Né? É medo? Qual é? E o que é que eu estou sentindo? Para isso eu vou precisar de um esforço, né? Quando a gente usa esse esforço, você consegue ir desenvolvendo essas duas habilidades. Não se muda aquilo que eu não reconheço, né? Se eu nem reconheço que há necessidade da mudança, como é que vai haver a mudança, né? Então eu preciso ter essa habilidade da metaconsciência para poder reconhecer e aí sim trabalhar em prol dessa mudança, não é? Perfeito, Dalva. E você fez uma pergunta, se você pode ajudar uma pessoa que tem uma crença limitante a eliminar uma crença limitante, ou pelo menos, nem eliminar, você pode ajudar uma pessoa a ela se confrontar, ela ficar frente a frente e ela reconhecer que ela tem uma crença limitante. Pronto, já é o primeiro passo, né? E isso você pode ajudar sim. Inclusive, como é que a gente pode fazer isso, né? Além desse processo de desenvolver essas duas habilidades, tem ainda mais 4 coisas que a gente pode fazer para desenvolver e trabalhar essas nossas crenças limitantes para que elas não nos limitem, né? Para que a gente possa crescer, prosperar, desenvolver-se, ter abundância sempre cada vez mais, né? Uma delas é você buscar a consciência da sua história. Como assim a sua história? Então vamos voltar lá na definição daquele psiquiatra, né? Que eu citei antes, da John Sharp, da Universidade de Harvard. O que ele falou? Ele e uma série de pessoas, não é? É que eu quis trazer ele porque ele trouxe a história dele também. Mas assim, nós somos história. Então assim, qual é a sua história? Buscar a consciência da sua história. Como é que você pode fazer isso? Você pode escrever, né? De que forma? Começa lá, né? Como se você fosse contar uma história mesmo. Então tá lá. Kátia Veloso nasceu no dia 16 de dezembro, em plena estação da primavera, de manhã, às 8 horas da manhã, na cidade do Ipiranga, e depois frequentou a escola tal, e gostava muito de estudar e de tirar
de conversar com os amigos no intervalo. A professora que ela mais gostou foi fulana, gostava mais dessa professora, né, Maria Aparecida Pettinati Napoli, olha, lembro até hoje, né, o nome e sobrenome, porque era uma professora que contava histórias, levava um monte de livros de histórias. Quando a gente acabava de escrever, ela contava as histórias, depois foi para a faculdade, aí estudou economia e foi trabalhar nas montadoras. Começa a contar a sua história. E conforme você vai vendo a sua história, essa é a história que você está contando para você. Depois que você contou a sua história, né, você pode escrever ou você pode fazer isso de frente para o espelho. As pessoas têm uma dificuldade de fazer isso olhando para o espelho contando a história, não é? Então você pode fazer ela só escrita. Legal seria você escrever a sua história, né? Que a gente já faz um currículo vitae, né? Então faz lá um currículo seu, mas vai acrescentando algumas informações, né? O que é que você sentiu? O que é que você pensava? O que é que eu pensava dessa professora? O que é que eu pensava da minha escola? O que é que eu pensava do trabalho que eu fiz? O que é que eu pensava do meu marido quando eu conheci ele, não é? Conheci o Douglas no dia 17 de outubro, e quando você vai desenvolvendo essa história, ela depois de pronta, pega ela, olha para o espelho e vai contando essa história. O que é que eu gosto daqui? O que é que eu não gosto? O que é que eu gostaria de mudar? Se eu gostaria de mudar isso, e isso não aconteceu da forma como eu gostaria, qual o padrão de pensamento que está por trás disso? Aí a gente começa nosso meta-raciocínio, aí a gente começa a investigar. Então, nesse sentido, é importante você poder identificar em que ponto da sua história ela diverge da realidade, não é? Depois que você conta a sua história, esse é um passo, isso já vai ajudar você a ter algumas identificações. Você pode fazer o segundo, que a gente sempre comenta aqui, a gente sempre incentiva, você conversar com as pessoas e buscar informações, desde pessoas que conheçam muito bem você, até pessoas que te conhecem pouco e que você convive pouco, né? Você pode, inclusive, fazer perguntas para ajudar essas pessoas e até dizer, falar assim, ó, eu estou participando de um programa que chama Aromaterapia para a Prosperidade, e a gente tem uma atividade para fazer. E para essa atividade, eu gostaria de pedir que você me ajudasse, né, a participar na atividade. Eu preciso que você responda 3 perguntas, né, ou 4, e faça as perguntas. O que é que você acha de mim? Você me considera uma pessoa? O que é que você se considera? E aí você pode perguntar para essa pessoa, você me considera uma pessoa alegre? Por quê? Né? E essa pessoa vai trazer insumos para a sua reflexão. Isso é um trabalho fantástico para nos ajudar a identificar essas nossas crenças limitantes. Ai, que lindo! Quais óleos essenciais poderiam ajudar? Liberar as crenças. Perfeito. E aí, então, são esses passos que a gente pode fazer, desenvolver essas 2 habilidades, né? E do meta-raciocínio e da meta-consciência, buscar a consciência da sua história, como é que você conta a sua história, como é que o seu pai, a sua mãe, seu marido, seu filho contaria a sua história, porque você vai ter uma outra versão e você pode juntar essas versões. Eu queria só trazer um outro exemplo aqui e já vou comentar dos óleos essenciais. A gente tem óleos essenciais que vão nos ajudar a trabalhar as nossas crenças limitantes. Mas como é importante a gente poder conversar com os outros. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com um grupo de alunos baseado no livro dos 3 Mosqueteiros. Então, o livro dos 3 Mosqueteiros, Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, na verdade eram 4, uma obra-prima desse escritor francês, porque o que ele fez? Ele conseguiu trazer em cada personagem uma área da nossa vida, não é? Então, por isso que as pessoas até hoje, essa história contada, recontada, tem filme, tem desenho, tem uma série de coisas, porque de um jeito ou de outro ela cativa as pessoas, porque você vai se identificar. Né? Em alguns ali, isso vai chamar a sua atenção. Então, por exemplo, a gente vai ter lá Aramis, que inclusive era padre, então é um religioso, ele é voltado para o nosso lado espiritual. Aí você tinha Athos, né, que era o estrategista, aquilo que bolava, que pensava, fazia os planos, esse é o nosso lado mental. Aí você vai ter Porthos, que era o bon vivant, era aquele que bebia e conhecia todo mundo, e frequentava os bordéis, era o típico bon vivant, que é o nosso lado físico, que é o lado voltado para o prazer da vida, não é? E aí tem os 3 Mosqueteiros, e aí vem D'Artagnan. Quem é D'Artagnan? Né? Justamente o fogo, a alma, aquele que faz com que os 3 se unam e trabalhem todo mundo junto, não é? E aí uma coisa bem interessante é que, assim, nesse trabalho, eu, por exemplo, sempre me identifiquei com Aramis. Eu sempre gostei desse mosqueteiro, né? Sempre achei assim. E por que você se identifica? Porque você vê nele qualidades que você acredita que são suas.
Ok, são as suas crenças, tudo bem, não é? E aí você começa até a fazer relações. Sagitariano, exatamente. Então, por exemplo, os sagitarianos têm essa questão voltadas para a religiosidade, não é? Então, eu me identifiquei muito com o Aramis. E fazendo esse trabalho com os alunos foi interessante porque nós fizemos, no momento, uma roda de conversas e cada um tinha que falar da sua identificação. E aí, eles foram falando, quando terminaram, um aluno perguntou, né? Professor, e você? Com quem você se identifica? Antes de responder, eu quis fazer uma outra pergunta para ele e perguntei assim, com quem você acha que eu me identifico? Para mim, eu tinha certeza que ele ia falar que era Aramis, porque para mim era claro. Mas eu sou, né? O último dos 4, o último com o qual eu me identificaria seria Atos. E vocês imaginem a minha surpresa quando eu perguntei para o menino, e qual que você acha que eu me identifico? E ele respondeu sem pensar, sem titubear, mas na lata, né? Ele disse assim, mas é claro que é o Potus. Eu falei, como é que ele me vê como o bom vivant, né? Como é que ele me vê como essa pessoa que é tão desregrada e só quer curtir a vida? E aí, isso tudo foi, né, um pensamento rápido, então eu perguntei para ele, é mesmo? Puxa, que interessante, por que você acha que eu me identificaria com esse mosqueteiro? E a resposta dele foi muito, né? Ele falou, professora, porque você viaja, você passeia, você vai para as festas. E aí eu entendi que ele estava falando da Kátia, que ele conhecia através das redes sociais. Olha que interessante. E eu agradeci muito a esse menino, porque ele me deu uma perspectiva nova de mim mesmo. Ele me trouxe argumentos, que são argumentos de fato, são reais, tangíveis, e eu fui obrigada a concordar com ele. Mas eu jamais me imaginaria nessa posição. Então, eu agradeci muito ele, né, porque eu falei, você me trouxe uma nova perspectiva de mim mesmo, né? Isso é muito interessante, porque isso quebra o quê? Um padrão, quebra uma crença, né? E fala, puxa vida, tá vendo? Então, eu também aproveito a vida. Mas alguém de fora veio trazer isso. E não importa quais são as suas crenças limitantes, podem ser as mais simples possíveis. Você fala, Kátia, mas isso não é óbvio? Então, óbvio para quem está de fora, não era óbvio para mim, né? Mas ele me fez enxergar. Por isso que conversar com as pessoas e perguntar, como é que você me vê? A gente se surpreende, né? Porque isso também é parte de quem você é, né? E a gente consegue enxergar isso? Isso faz parte de uma realidade. E que às vezes a gente não enxerga porque as nossas crenças não permitem que a gente enxergue isso, não é? Olha que lindo, Margarete. Por que seu filho se chama Arthur? Nossa, será que é porque com o nosso famoso cavaleiro da Excalibur, não é? Ai, que lindo, Margarete. Que maravilha, né? Então, Arthur é um personagem que representa os valores, né? Lealdade, honra, a própria questão da tábua redonda. Né? E são os valores que vão moldando as nossas crenças. E quando a gente precisa de ajuda para poder eliminar essas nossas crenças limitantes, nós temos vários óleos essenciais que vão nos ajudar nessa questão e nesse padrão mental. Um deles, que é o principal, é a nossa camomila azul. A camomila azul, ela é azulzinha mesmo, por causa do camazuleno, né? E ela ela nos traz esta consciência de que não há limite. Quando a gente diz assim, o céu é o limite. Não, o céu não é o limite, porque acima do céu tem várias camadas da atmosfera, estratosfera, a troposfera. Não há limite. Tudo aquilo que nós podemos imaginar e conceber, a gente consegue realizar. Então, por isso que é muito importante, né, ter essa consciência. Porque se não há limite, então eu sou capaz. Agora, se eu começo a impor limites, então eu não sou capaz de algumas coisas. E não existe, né? Todos somos perfeitamente capazes de desenvolver habilidades. Sempre, a toda hora, a todo momento. Camomila azul é o óleo essencial que vem nos ensinar isso, né? Não há limites. Trabalha esse nosso padrão de pensamento. Junto com a camomila azul, a gente pode usar, por exemplo, o limão e o cedro, que também são óleos essenciais que trabalham o nosso padrão de pensamento, acalmam e promovem foco, principalmente quando eu vou desenvolver esse meu processo de pensar sobre como eu penso, né? O meta-raciocínio, pensar no conteúdo dos meus pensamentos. O que é que eu pensei na última hora? O que é que eu pensei no dia de hoje?
E isso passa tão sutil, e depois a gente vai ver o porquê que isso passa, acontece de uma forma tão sutil, que por isso que a gente acaba não identificando. Mas a partir do momento que você tem este propósito, a gente começa a identificar. Cada vez que você reclama de alguma coisa, tem um padrão de pensamento que está por trás disso. Né? Qual é esse padrão? Mas geralmente a gente acaba reclamando e fica por isso mesmo, e passa, porque é tão simples, né? Às vezes até banal, por isso que fica difícil identificar. Identificou? Aí a gente tem esse preço da mudança, que sempre vale a pena, porque toda limitação que a gente remove abre espaço para que a gente continue prosperando cada vez mais, não é? Limão siciliano, exatamente. O óleo essencial de camomila azul, o óleo essencial de cedro, porque ele confere, inclusive, estrutura e segurança para que você possa fazer esse processo de análise e de reflexão, inclusive de mudanças, né? E o próprio limão siciliano, que traz esse foco e leveza para esse processo, para essa nossa análise, porque é fundamental essa leveza. Nós temos que nos autoavaliar, não nos autodepreciar. Isso acontece quando a gente começa a contar a nossa história, né? E aí a gente começa a acabar se depreciando. E você fala, não, isso não é uma autodepreciação, isso é uma autoavaliação. Qual é a minha história? E quando você entra em contato com ela e identifica, né, aquele ponto onde a sua história diverge, você acaba, da realidade, você acaba identificando esse padrão de crenças. Para finalizar a nossa história, esse professor que eu citei, né, do qual ele tinha essa crença de que não estava sempre o suficiente, quando ele teve nessa metaconsciência, ele reconheceu que isso era um padrão de crença limitante, o que ele fez? Cada vez que ele vinha com essa sensação, cada vez que ele sentia assim, ó, não foi o suficiente, ele respirava fundo e dizia, não, foi o suficiente. E aí ele começou a mudar, isso virou um hábito, e isso deixou de causar problemas para ele, porque qual era o problema? Uma eterna insatisfação. Se tudo que eu faço não é insuficiente, não está bom, essa pessoa não fica satisfeita, então ela não consegue o quê? Aproveitar o trabalho que ela fez, desfrutar daquilo que aconteceu. Que a gente procure melhorar, ok, mas essa crença de não ser bom o bastante, não ser capaz, não ser o suficiente, isso escraviza. E esse trabalho ele trouxe e desenvolveu justamente para poder trabalhar essas questões e conseguiu trabalhando, mas como ele mesmo disse, foi um processo e o importante da consciência, quando você sentir isso de novo, quando vier aquela historinha de novo na sua mente, né, que o dinheiro não nasce em árvore, ou dinheiro não cai no céu, eu não sou capaz, eu não sou bom, isso não vai dar certo, isso é impossível, não é? A gente para, respira e diz, ok, até aqui eu acreditei que era impossível. A partir de agora, eu vou buscar ajuda para saber como é que isso pode realizar. Não é que isso não é impossível, não é que isso não é possível, eu apenas não estou conseguindo enxergar como, mas alguém pode me explicar como, né? E assim a gente começa a fazer esse processo de limpeza. Exatamente, Margarete, limpa a casa, limpa a mente e limpa o nosso sistema. O limão siciliano também desintoxica o nosso fígado. Olha que maravilha, não é? Trabalha nas nossas emoções. A Kátia está perguntando se é bom para usar à noite. Kátia, você pode usar o cedro à noite, tranquilamente, porque ele vai relaxar, ele acalma. Dentro desse processo mental também, além do limão, a gente pode utilizar a laranja, inclusive você pode fazer um blend cedro com laranja, para trabalhar essas questões das nossas crenças limitantes, do nosso processo de pensamento. A laranja vai ajudar a relaxar a mente, para a gente fazer esse processo de reflexão. Ela alivia a tensão, né? Então, à noite a gente pode usar a laranja e o cedro. O limão também poderia, mas é que geralmente tem algumas pessoas que dizem que quando inalam o limão, ficam mais ativos, não é? Então aí você pode fazer esse teste, mas você pode usar o cedro e laranja à noite, cedro e limão de dia, né? E o limão para trazer esse foco, principalmente quando você tiver aquele minutinho que você tirou para pensar nos seus pensamentos, coloca lá o limão, inala e faz esse trabalho, né? E aí a gente vai desenvolver o meta-raciocínio e a meta-consciência, não é? A camomila pode usar, Kátia, de dia, de noite, o horário que você quiser. Ela é maravilhosa. Pode usar o horário que ficar adequado para você, pode usar, né? E a gente continua nessa caminhada
desenvolvendo os nossos raciocínios, as nossas reflexões, em busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e sempre prosperando, cada vez mais em todos os níveis. Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo encontro.